Olá, sexto ano, tudo bem? Vamos nós para mais uma etapa da nossa tarefa. Estamos aí no quarto módulo, né? Usando aí para o quarto bimestre, e a gente vai fazer mais uma etapa. Hoje a gente vai corrigir a atividade da página 332, que a gente deixou na última aula, e depois vamos dar continuidade às atividades, ok? Aos conteúdos e por aí vai. Então vamos lá, abra aí seu livro na página 332. Eu vou compartilhar aqui a tela com você e mostrar a correção e a gente vai seguindo. Então vamos lá. Na página 332, a número 1 está escrito aí: relacione cada tipo de recurso natural à descrição correta. Então, nesse capítulo, né, a gente apenas deu uma pausa para a gente fazer a revisão e resumo para a atividade avaliativa do terceiro módulo. E agora a gente está voltando para as atividades que a gente estava trabalhando em cima da folhinha e em cima da gravação anterior, ok? E a gente estava falando de recursos naturais, né? Entramos nesse módulo falando de recursos naturais. Entre os recursos naturais, que vocês veem aí no enunciado e no início da questão 1, fala sobre recursos hídricos, recursos minerais, solo cultivável e recursos que vêm da fauna e da flora. E a gente tem que identificar. Na página que está apresentada para vocês já está ali corrigida, mas a gente vai comentando para reforçar aí o seu entendimento. Então a primeira está relacionada aí a qual tipo de recurso está sendo falado, né? É para a gente tentar encontrar renováveis, se sua exploração for feita de modo a respeitar o ciclo de reprodução das espécies vegetais e animais. Então, relacionado aí a espécies animais e vegetais, a gente tem os recursos da fauna e da flora, né? A fauna fala dos animais e a flora fala dos vegetais. Então, esses recursos eles são renováveis, mas é preciso que respeite o período, né, de reprodução. Eles precisam de um tempo para se refazer, para reproduzir, e quando isso não é respeitado, isso atrapalha essa renovação. Mas, de forma em geral, é considerado renovável, ok? Ou os recursos da fauna e da flora são renováveis, ok? Por isso, a gente marca aí com 4, né, em algarismo romano. E a próxima referência está dizendo, ó, imprescindíveis à existência da vida no planeta. São renováveis, são renováveis desde que não sejam poluídos pela atividade humana. Esse recurso são os recursos hídricos, ok? Marcar aí com 1, né? A água ela é imprescindível para a nossa vida, sem água a gente não vive, mas é preciso aí que respeite, não gere aí poluição nesse recurso. E a próxima, que é terceiro trecho aí de um enunciado que está dizendo sobre os recursos, formado da fragmentação de rochas num processo extremamente lento, não renovável quando degradado. Então, o que é formado da fragmentação das rochas? O solo, né? E para você ter um solo que seja cultivável, você precisa preservar seus nutrientes, preservar suas características. E quando isso não é respeitado, o solo vai continuar ali, né? Mas ele não vai ser um solo cultivável. Por isso que existem lugares que ocorre o processo de arenização, onde o solo se transforma em areia e aí perde seus nutrientes, não tem como plantar, né? Vai criando aí um aspecto de deserto. E então aí a gente marca com 2 em algarismo romano. E a próxima
de modo geral, extraídos do subsolo, não renováveis, pois a formação desses recursos pode levar milhões de anos. E, desculpa, a anterior é 3, ok? Essa agora aqui é 2, que são os recursos minerais. Recursos minerais, a gente pode ter aí como exemplo, né, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e outros recursos minerais que a gente pode tirar também, por exemplo, pedra preciosa, que pode usar aí na economia, mas mesmo assim são recursos, esses recursos, qualquer elemento que você tira aí que é de forma mineral, ele não é renovável. E a gente, usando aí dentro do contexto que a gente está estudando, esses recursos principais que a gente pode destacar aí é o petróleo e o gás natural, ok? Eles são tirados do subsolo e eles não são renováveis, ok? Porque, como a gente explicou no início, eles demoram milhões de anos aí para se refazer. Então, a nossa geração não consegue alcançar. Então, é considerado que ele é não renovável. Portanto, aí marca com o número 2 em romano, em algarismo romano. A número 2 era para vocês fazer de forma pessoal, né? Vocês tinham que tirar aí alguns exemplos para destacar recursos renováveis e não renováveis. Então a gente tem aí, preencha a tabela classificando os tipos de produtos em recursos renováveis e não renováveis. Tipos de produtos. Primeiro, que vocês consomem diariamente, que sejam recursos renováveis. A água é um exemplo, né? Você vai tirar os seus exemplos aí, de forma pessoal. É bom que você treine, que você tente. Se tiver que fazer uma atividade avaliativa como uma prova, você sabe o que colocar. E recursos não renováveis. A gente tem como exemplo que você use diariamente, ou pelo menos que use na sua casa, é o gás de cozinha, né? Ele é um recurso não renovável. Você precisa usar para fazer comida, para preparar aí seu alimento, e ele não é renovável, né? Ele também aí está associado ao petróleo e, portanto, não é renovável. E outros tipos de produtos. Produtos que estão presentes em... Não, vamos lá. Recursos que estão presentes em produtos industrializados. De forma em geral, aí, entre produtos que estão industrializados que sejam recursos renováveis, a gente pode ter como exemplo que passe por essa questão de industrialização. Tem alguns alimentos que passam por isso, como um milho, um extrato de tomate, né? Eles são recursos renováveis, mas que passa por um processo de industrialização, e recursos que não são renováveis, mas que passa aí também pelo processo de industrialização, que seja exemplo, é a própria embalagem. São produtos não renováveis, né, que vêm do plástico, o plástico vem do petróleo, então não é renovável, e os renováveis são esses alimentos que vêm dentro dessas embalagens, ok? A 3 era para você fazer, opa, pulou a página, era para você fazer uma pesquisa, né? Pesquisa em livros, revistas ou na internet, um recurso natural explorado no município onde você mora. Descreva como ele tem sido explorado. Qual a situação atual desse recurso localmente e se há problemas ambientais envolvendo sua exploração. Anote o resultado da pesquisa no caderno. Então, aí só sugerindo para você, isso são pesquisas, vai depender, cada um vai ter a sua, mas uma sugestão é você verificar o que você tem de recursos naturais no seu município. O município do Rio de Janeiro, ele produz alguma coisa? Ele tem algum tipo de cultivo de alimento? Tem algum tipo de criação de gado? Tem algum tipo de exploração de petróleo? O Rio de Janeiro explora petróleo? A sua exploração traz recurso para o município? Essa exploração traz algum problema ambiental? Então faça essa pesquisa, passa para o caderno, porque caso você tenha que fazer uma avaliação, você já tem aí o que você precisa, ok? Essas atividades são consideradas na hora que a gente vai produzir uma outra atividade para vocês, ou digitalizada para você fazer em casa, ou a prova, né? Que é o que a gente está usando agora como atividade avaliativa, ok?
Vamos passar para o nosso próximo conteúdo, para a gente não estender muito. Nosso próximo conteúdo está falando aí sobre atividades econômicas e a transformação das paisagens. A gente está mostrando aí a página 333 e a gente vai estar falando de agricultura e pecuária, ok? Primeiramente, vamos ler o livro aí, depois a gente dá prosseguimento. As pessoas desenvolvem as mais diversas atividades econômicas com a finalidade de explorar os recursos da natureza. Vamos estudar algumas características das principais atividades econômicas desenvolvidas pelo ser humano: agricultura e pecuária. A agricultura e a pecuária são atividades milenares, porque existem milhares de anos, né? Realizadas pelo ser humano. Em geral, nos referimos a elas como atividades agropecuárias. Atividades agropecuárias. Além de alimentos como grãos, legumes, verduras e frutas, as atividades agropecuárias fornecem matérias-primas para a fabricação de produtos amplamente, amplamente consumidos, entre eles tecidos, cosméticos e biocombustíveis. A produção agropecuária e a atividade extrativista compõem o setor primário. Então, primeiro momento aí, vamos só lembrar que a agricultura e a pecuária está envolvida com o setor primário. A gente está focando aqui nessa primeira etapa na agricultura e na pecuária, ok? Em relação à produção de alimentos, a agricultura apresenta a principal atividade econômica. Atualmente, diversos cultivos agrícolas são produzidos no mundo, como milho, trigo, soja, feijão, arroz, entre outros. Então vamos lá. Entre esses assuntos de agricultura e pecuária, para a gente não estender muito, a gente vai falar primeiro o que vocês viram sobre agricultura e nós já fizemos alguma atividade parecida. E a agricultura ela trata do cultivo do campo, né? Cultivar o campo. A arte de cultivar campo é a agricultura. Então, quando você vai lá, prepara um solo, você põe alguma semente, acompanha o desenvolvimento de uma planta, de uma vegetação e depois você espera o fruto para colher e aí passar para frente. Então, agricultura é isso. E pecuária é a arte de criar gados. Quando você cria um determinado tipo de gado e essa criação está voltada para o abate, né? Vamos botar aí para simplificar, para a alimentação. Porque quando você cria um animal doméstico, quando você cria um animal para você, isso não é a pecuária. A pecuária tem que ser quando você cria com o objetivo de abate, com o objetivo de gerar aí alimentação. Então, agricultura e pecuária estão destacados nesse aspecto. Entre a agricultura, você tem duas classificações. É a agricultura tradicional e a agricultura moderna. Está nas próximas páginas. Deixa eu botar na página para você poder acompanhar. Então, a gente tem aí um exemplo e o texto que fala da agricultura tradicional, né? Uma agricultura que não usa muitos recursos, não usa muitas máquinas, não usa muito produtos que passam por um processo industrial e então ela é considerada a tradicional, né? A agricultura tradicional é realizada de modo geral em pequenas propriedades rurais, lembrem dessas características, e com pouco investimento em máquinas e tecnologia. Sua produção se destina principalmente ao consumo familiar e parte dela pode ser destinada ao comércio. Só lembrando aqui para frisar, vocês estão aí estudando para poder identificar isso. Lembra das principais características. A agricultura tradicional ela é feita, né? Ela é realizada com pouco investimento em máquina e tecnologia, né? Então ela é feita longe disso, não é a principal característica dela, né? A tecnologia e as máquinas. E ela é voltada principalmente para o consumo familiar, ok? Por mais que uma parte dela possa ir para o comércio, a característica dela, o que se destaca nela, é que ela é voltada para o consumo familiar, ok?
A agricultura tradicional, ela produz principalmente para o consumo familiar. E a gente tem também destacando aí no livro a agricultura moderna. A agricultura moderna é realizada de modo geral em grandes propriedades rurais, que é conhecida como latifúndio. Nelas predomina a monocultura, ou seja, o cultivo de apenas um produto, até porque a próxima característica vai explicar isso. Por ela produz um único produto, porque ela está voltada para o comércio. Isso também faz dela ser chamada de agricultura comercial. Ok? Lá no finalzinho do texto você vai ver. Só estou procurando adiantar um pouquinho a explicação para a gente não estender muito o vídeo. Mas ela é agricultura moderna, ela usa maior número de recursos tecnológicos e máquinas, ela trabalha aí com latifúndio, que são grandes propriedades rurais, né? Então vamos tentar enumerar as características. Primeiro, grandes propriedades rurais, que é a mesma coisa que você falar sobre latifúndio. Monocultura, né, que é produzir uma única espécie de planta ou um único produto, porque você tem que produzir em quantidade e o objetivo é o mercado. Então, pode ser um produto só, né, diferente da familiar, que você tem que fazer vários produtos para alimentar uma família, você não vai alimentar com um produto só. Então, a tradicional é familiar, elas têm que produzir várias coisas. Essa agricultura moderna, não. Eles têm que produzir apenas um produto, porque o objetivo é o comércio. E a outra característica é que a sua produção é voltada para o comércio, ok? Aí no meio do texto também está falando que exige menos postos de trabalho, até porque quando você tem muita máquina, menos pessoas vai trabalhar nesse tipo de produção. Se você tiver muita máquina, você não precisa de ninguém para capinar. Se você tiver uma máquina para arar a terra, você não precisa de ninguém para ir lá e afofar a terra para plantar. Se você tiver uma máquina que faz o recolhimento do produto, você não precisa de pessoas para colher. Então, tudo isso vai diminuindo a mão de obra. Então, de novo, as principais características da agricultura moderna: grandes propriedades rurais, monocultora e voltada para o mercado, ok? Voltada para o comércio. Por isso que ela também é chamada de agricultura comercial. E ainda pode ser chamada de agronegócio, ok? Então essa é a agricultura moderna. As outras coisas que a gente vai ver é a diferença entre a pecuária intensiva e a pecuária extensiva, ok? A pecuária extensiva, que é o primeiro textozinho aqui, vamos direto no texto para a gente ganhar tempo. A pecuária extensiva, os animais são criados soltos em extensas áreas de terra com com pastagem, em que as gramíneas, né, ou seja, a grama, o mato que está lá, servem para eles como alimento. Então, na extensiva, eles são criados soltos em extensas áreas onde tem pastagem, ok? Isso é a característica da extensiva. E a outra intensiva, os animais são confinados em espaços cercados ou galpões e recebem alimentação balanceada, né? Eles não precisam ficar solto procurando o que comer, como por exemplo pastagem, mas eles já recebem sua alimentação já toda balanceada e apresenta maior produtividade, ou seja, estão prontos para o abate em menor período de tempo. Então, um detalhezinho aí, que aqui embaixo está falando, ó, o grau de tecnologia empregado é maior e os animais contam com equipamentos veterinários, recebem medicamentos e vacinas, além de tratamento específico que visam o aumento da produtividade. Então, a extensiva, ela faz com que ela se caracteriza pelos animais serem criados soltos e que precisam de pastos, ok? A intensiva, os animais são confinados, seja em cercados ou galpões, e recebem alimentação balanceada para maior produtividade, ok? Então estamos aí, Kit. O último destaque que eu quero dar aqui para vocês, dentro desse conteúdo, está na página 337, que fala dos cultivos transgênicos.
Os cultivos transgênicos, deixa eu ver se a gente vai lá. Ó, cultivos transgênicos. É quando uma planta ela é desenvolvida em laboratório e ela pode receber características de outra espécie de planta. Isso também para favorecer a produção. Então, quando uma planta ela é desenvolvida no laboratório, ela é chamada de transgênica, ok? Ela não se desenvolve naturalmente pelas suas próprias características, mas eles vão lá no laboratório e desenvolvem essa planta. Por exemplo, se tiver uma planta que ao ser cultivada numa área que tem o clima igual ao do Rio de Janeiro, isso prejudique a produção, ou seja, uma planta que dependa de estar num lugar mais frio, de estar num lugar com outras características, eles tentam modificar essa vegetação, às vezes para se adaptar ao clima, outras vezes para se adaptar ao solo, outras vezes para não ser consumida pelas pragas, que são esses insetos que comem a vegetação. E aí eles modificam e criam alguma adaptação no laboratório. Então, uma planta que é desenvolvida em laboratório, ela é chamada de transgênica, ok? Esse é o nosso conteúdo e a atividade que fica para você fazer, anote aí, não esqueça, não deixe de fazer, é da página 339, ok? Então, nossa aula encerra aqui. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Página 339 e até a próxima.